Hoje é o primeiro dia do desafio de 5 horas da manhã, nessa proposta de 15 dias, e nós íamos fazer uma live pelo YouTube, mas não funcionou. E tá tudo certo de verdade. Bom dia, Patrícia. Você, ó. É isso. E exatamente. E hoje, o interessante que é a palavra de hoje, do nosso primeiro dia desse desafio de 5 horas da manhã, é sobre encontrando paz em meio ao desgaste emocional. Olha só, combinando as dificuldades de fazer uma live via YouTube, que não conseguiu. E o tema é exatamente esse do primeiro dia, gente. Encontrando paz em meio ao desgaste emocional. E eu sei, assim, que algumas meninas iam entrar pelo YouTube para junto comigo, estar nesse desafio. Então, vamos lá. Hoje, a nossa palavra é bom dia, Ana. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu tô aqui rindo, assim, das dificuldades que a gente enfrenta para poder manter, vamos dizer assim, o nosso compromisso, fazer aquilo que a gente se propõe, né? Muito engraçado, Ana. Então, assim, pelo YouTube não deu certo, e aí eu acabei de falar aqui de que o nosso tema é encontrando paz em meio ao desgaste emocional. E uma coisa interessante, que toda vez que a gente faz um desafio público, a gente precisa contar com essas dificuldades, entende? Mas uma coisa que a gente tem que se propor é que a gente não pode desistir. E aí a nossa palavra de hoje, como eu disse, o nosso primeiro dia do desafio de 15 dias, 5 horas da manhã, nessa live, primeiro dia é encontrando a paz em meio ao desgaste emocional. E a palavra que a gente vai ler hoje só eu para fazer você acordar, eu não. Olha, foi o Espírito Santo que fez você acordar, tá? E a mim também. E a palavra, então, de hoje é sobre Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim, olha: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, creiam em Deus, orem também, né? Orem a Deus, pedindo aquilo do que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. E então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, e Ele guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, é sobre isso. É sobre essa questão. Olha, eu até anotei assim algumas coisas aqui que eu achei muito importante, de que o apóstolo Paulo, ele vem nos encorajar. Olha só, ele nos encoraja de que a gente não precisa andar ansioso com coisa alguma. E é coisa alguma de verdade, sabe? É coisa alguma de verdade. Por quê? Se a gente se deixa vencer por algo que acontece na nossa vida, as outras coisas vão desencadeando também de forma negativa. É como agora, a nossa proposta era essa, não é? Da gente estar junto, 5 horas da manhã, mandei o link, preparei tudo, mas não deu certo, sabe? E se não deu certo por ali, tá tudo bem, gente. A gente vai tentar uma outra coisa, mas o que a gente não pode é desistir. E outra coisa, se eu não estivesse aqui conversando com vocês, né? O que aconteceria? Vocês fariam a oração de vocês seriam abençoadas do mesmo jeito, porque o propósito não foi comigo. O propósito foi com quem? Foi com Deus, com o nosso Deus. E que essa palavra de verdade, sabe? A gente possa ficar com ela no dia de hoje, porque hoje várias coisas vão acontecer na sua vida, na minha vida, mas a gente precisa olhar e crer nessa palavra aqui. Porque a gente tem, assim, várias situações pendentes na nossa vida que a gente precisa de uma tranquilidade, a gente precisa de uma paz para a gente poder resolver outras coisas. E é o que eu acabei de falar para vocês, se uma coisa consegue desestruturar a sua vida, a minha vida, as outras não vão fluir da mesma forma. E isso, há um desgaste emocional muito grande. Gente, e assim, uma coisa que eu tenho aprendido de verdade é aceitar o que vem, sabe? Analisar, ponderar e ver como eu posso resolver as questões. Entende? É dessa forma. Então a gente não precisa andar ansioso. E aqui a palavra diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Eu não preciso viver preocupada com as coisas. Uma coisa é você sentar, pensar, analisar para poder tomar decisões. Outra coisa é você perder o seu dia porque você está preocupada, sabe?
Não existe essa possibilidade quando nós temos o quê? Quando nós temos, olha, a palavra como base da nossa vida e quando nós temos um pai que é conhecedor, sabedor de todas as coisas. Então, nesse dia de hoje, diante das questões, eu não sei os desafios que você vai enfrentar, mas lembra disso, procura manter a paz, a sua tranquilidade. E sabe assim, aquele pensamento, não é pensamento positivo por ser positivo, não. Esse pensamento positivo baseado que na palavra, porque a palavra me diz que eu não preciso andar ansiosa com coisa alguma, nem ficar preocupada, porque ele vai fazer com que as coisas, as dificuldades sejam sanadas, ele vai fazer com que eu e você, nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos, vamos conseguir resolver aquilo a que eu e você nos propomos durante essa semana. Hoje é segunda-feira, é um dia assim, de início de semana, em que você tem trabalhos, atividades, muitas coisas para resolver, e eu também. Mas a gente precisa crer numa coisa, olha só, nós temos essa promessa de paz, lembra disso? Há essa promessa dessa paz que fala aqui. É uma paz que excede todo entendimento. E até muitas pessoas podem nem entender a sua tranquilidade, tá? O problema é só dela. Mas você precisa manter essa centralidade, sabe? Emocional. Eu tenho ensinado para algumas pessoas a respiração antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão. Então, essa paz que excede, como diz aqui, todo entendimento, ela precisa fazer parte da minha vida. Quando eu não vivo preocupada com as coisas que o mundo tem. Assim, e a gente vê tantas coisas, não é, acontecendo, que te diz assim, te tira o ânimo, não é? Mas a gente não pode se deixar vencer por ela. É isso, Ana. A respiração é muito importante. Essa respiração, ela vai fazer com que eu me centralize e aí eu tome decisões acertadas. Então, eu preciso encontrar essa paz. Mas essa paz eu só encontro quem? Em quem? Eu só encontro em Jesus, sabe? Eu divido essa minha ansiedade com Ele. Lanço para Ele essa ansiedade. Porque, como diz a palavra, Ele tem cuidado da minha vida e da sua vida. E aí, olha, eu quero dizer para você o seguinte, para encontrar a paz em meio aos desgastes emocionais que nós temos no nosso dia a dia, devemos começar o quê? A dedicar um tempo à oração, à palavra, sabe? E aí eu quero terminar essa live, pequena live desse compromisso de 15 dias, 5 horas da manhã, orando por você. Orando pela Ana, pela Patrícia, entrou aqui uma pessoa que tá o nome da empresa, Arquibanca Coelho. Então, eu quero orar por você, encerrando essa live de hoje e decretando a bênção e a vitória para a sua vida nessa semana. Deus abençoe você. Então, vamos orar? Então, vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer a tua bondade, a tua misericórdia, como diz a tua palavra, que tem nos seguido todos os dias. Isso é tão importante para mim, importante para as meninas, para quem vai ver essa live, muito importante. E o Senhor é aquele em que nós devemos realmente lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E nessa manhã, Pai, nós estamos fazendo isso. Temos que tomar decisões, temos que, fazer tantas coisas concernente à nossa família, ao nosso trabalho, mas em nome de Jesus, nós queremos lançar sobre o Senhor toda essa ansiedade, que essa ansiedade não se torne uma doença na nossa vida, a ponto de nos roubar a paz, essa paz que o Senhor tem colocado em nós. Quero te pedir uma bênção especial nessa manhã, pela vida das pessoas que estão aqui comigo, por esse compromisso que elas assumiram com o Senhor e não comigo, Pai. Então hoje é o primeiro dia, nós estamos entregando para o Senhor. Muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade. E quero também te pedir por todas aquelas que acordaram, despertaram às 5 horas da manhã, mesmo não conseguindo entrar na live, que o Senhor coloque sobre cada uma delas, Pai, a tua bênção para essa semana e para esse dia. Eu oro e abençoo cada uma que se propôs a estar junto comigo nesses 15 dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí,
Abençoado seja o seu dia e amanhã nosso segundo dia, a gente não vai parar. Então só tem até uma canção que diz: você não vai parar, você não vai parar, a gente não vai parar, ok? Então ó, um beijo enorme pra você e Deus te abençoe. E agora você pode tomar o seu café, você pode dormir, voltar a dormir, é difícil, né? Mas assim, gratidão e amanhã nosso segundo dia, ok? Um beijo!